Com o vereador Luciano Moraes, vereador da cidade de Chuvisca, vereador pelo PP. Vem nesta manhã para conversar um pouco com a gente. Nós realizamos uma série de reportagens, está aqui do meu lado também o colega Pablo Birros, que é jornalista, e ele efetuou uma série de reportagens sobre os municípios da nossa região e os valores gastos em diárias. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes que esses valores não foram obtidos com exclusividade pela Rádio Acústica FM, nós não tivemos nenhuma fonte exclusiva, algo... Não, são valores que estão no portal da transparência das câmaras de vereadores. Aliás, são as próprias câmaras de vereadores que, devido à legislação brasileira atual, disponibilizam esses valores, e eu acho que isso é uma decisão que o Brasil teve há um tempo atrás, do portal da transparência, muito importante, porque através do portal da transparência a gente consegue entender melhor onde são gastos os valores. Acabou chamando a atenção, teve gente que leu a matéria e entendeu do que se tratava aquele assunto, teve gente que só leu o título e achou que já sabia de tudo, interpretava da sua maneira, mas enfim, o fato é que lá estão todas as informações que estão no portal da transparência. Não é mesmo, Pablo Birros? Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, vereador Luciano e todos os nossos ouvintes e principalmente, em especial, aos ouvintes de Chuvisca que nos acompanham. Eu até gostaria de começar a gente fazendo uma contextualização, né? A gente está fazendo esse levantamento dos gastos com diárias, especificamente nas câmaras de vereadores daqui da nossa região. Então, a gente já fez de Camaquã, de Chuvisca, de Amaral Ferrador, de Dom Feliciano, de Arambaré. E agora, inclusive, tem uma prévia aqui, já vai sair em seguida também de Tapes. A gente está fazendo esse levantamento e eu queria também deixar um destaque, até um elogio para a questão do portal de transparência da Câmara de Vereadores de Chuvisca. Porque fazendo esse levantamento, e como jornalista, a gente acaba pesquisando muito e entra com muita frequência em portal de transparência até de prefeitura, por exemplo, para ver como é que estão as questões de licitações, o que está sendo feito. E o portal de transparência de Chuvisca, tanto da prefeitura quanto da Câmara, é um dos mais fáceis da região de se acessar as informações. Em questão assim de uma pessoa que não é acostumada a ir lá e conseguir procurar as informações que quer e encontrar. Então isso é bem legal e, inclusive, a Câmara de Vereadores de Chuvisca tem, e a prefeitura também nos seus portais de transparência, um setor já separado com as diárias. Então, a gente tem, por exemplo, Câmara de Camaquã, Câmara de outros municípios como Amaral Ferrador, Arambaré, que eles tu precisa procurar um pouco mais, não é tão já na primeira página ali que tu consegue acessar. Então, em Chuvisca, era já na primeira página que tu consegue acessar. E aí a gente pode contextualizar, né, que a gente fez essa reportagem com base exclusivamente nas diárias. Porque o objetivo da reportagem, de cada uma delas, era colocar os valores gastos com diárias e onde foram gastos. Então, as reportagens trazem ali questões como, por exemplo, os vereadores foram alguns para Porto Alegre, outros para Brasília. Teve caso de Rio Pardo também, né? O vereador, inclusive, esteve lá, envolvendo diversas pautas, reuniões com deputados, reuniões em secretarias, Casa Civil, Secretaria de Agricultura, cursos, congressos, marcha de vereadores, tudo isso está por ali. E aí a gente também foi questionado, e aí depois que teve essa repercussão toda, essa primeira reportagem sobre os gastos de Chuvisca, principalmente, a gente convidou o presidente da Câmara de Vereadores de 2025 para fazer uma participação e falar sobre a utilização das diárias em Chuvisca. Ele acabou não aceitando o convite para vir, mas depois encaminhou uma nota. Nessa nota que ele encaminhou, ele falava sobre uma economia de R$350 mil que a Câmara de Chuvisca fez. Isso é muito importante também. As câmaras de vereadores, quando sobra um recurso daquilo que é encaminhado, é separado do orçamento, elas retornam esse valor para a prefeitura. E aí, para as pessoas entenderem o porquê que isso não estava naquela primeira matéria. É porque aquela matéria inicial ela era justamente sobre os gastos com diárias. E esse valor economizado, ele é um valor economizado do orçamento geral da Câmara, né? Então, porque uma Câmara de Vereadores, na verdade, ela tem outros gastos. Claro. Ela tem gasto com luz, com água, com papel, com manutenções do dia a dia. Então, esses 350 mil que o vereador, o presidente da Câmara de 2025 de Chuvisca nos passou,
é muito interessante também, mas ele dá esse panorama da economia geral, né? Sim. E não exclusivamente de diárias. Então, a gente, como tu disse antes, está muito feliz que o vereador Luciano Moraes se dispôs a vir aqui e falar com os nossos ouvintes, com a população de Chuvisca, sobre o uso de diárias e que está disposto a dialogar, né? A conversar sobre esse assunto, e isso é muito importante, por isso que a gente está feliz aí da presença do vereador. Bom, Luciano, obrigado pela tua participação hoje aqui. Algo que a gente fez questão de frisar e muito ao longo dessa semana é de que não há ilegalidade na utilização de diárias. Isso está estabelecido. Ontem, inclusive, o vereador Vinícius Araújo participou do nosso programa e ele dizia o seguinte: não, mas o vereador ele precisa pedir previamente, né, quando ele percebe a necessidade de utilizar diária, não é simplesmente assim, chega lá no caixa, pega o dinheiro e sai utilizando. Não é assim. As câmaras de vereadores possuem todo um processo de organização e muitas vezes é negado, quando não é, o presidente da Câmara entende que não é o objetivo da Câmara de Vereadores uma determinada viagem, alguma determinada situação, é negado para aquilo ali. Então, se o vereador utilizou, é porque houve um consenso que era necessário naquele momento para alguma iniciativa em prol da comunidade. Vereador Luciano, muito bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, Gil Martins. É uma satisfação participar desse meio de comunicação tão importante para a nossa região. Um meio de comunicação tão ouvido. É bom participar, vim trazer as explicações. Quero deixar o meu relato que sou vereador de primeiro mandato. Uhum. Nunca tirei diária, nunca tinha participado de nenhum curso. E eleito, já me elegi no primeiro mandato. Também dizer que participo da mesa diretora. Eu sou da mesa diretora junto com o presidente Hélio, o vice Jefferson, e a gente tinha grandes obrigações. Também participo das comissões, presidente de comissões. E quando a gente vai fazer esses cursos, é para desenvolver um bom trabalho. Uhum. O vereador ele precisa se adequar à legislação, às leis. Estou lá, tirei diária. A gente sabe que precisamos ter cuidado com o dinheiro público, mas, em primeiro lugar, a gente está lá para representar a população e fazer as coisas certas. Foi esse o meu entendimento como vereador. Sempre ter cuidado com o dinheiro público, mas quando fui solicitado por o nosso partido de fazer reuniões com os deputados, lá eu fui a Brasília, e lá em Brasília eu fiz agendas nos ministérios, fui no Ministério da Saúde, onde nós tínhamos um problema com a nossa farmácia popular, aonde que não tínhamos farmácia popular na Chuvisca em funcionamento. Fui na agenda no Ministério da Saúde, reivindicamos que fosse solucionado esse problema. Fomos numa agenda no Ministério de Transporte, aonde que foi tratado junto com um deputado federal da ANEEL da TV. A gente teve uma reunião no Ministério do Transporte sobre a questão dos pedágios. E lá estávamos representando a nossa região. Também fui nos 3 gabinetes de senadores, lá reivindicando, protocolando, pedindo ajuda, verba para a nossa Chuvisca. Também nos deputados federais, pedindo e reivindicando emendas. Eu tenho certeza que tenho prestado sempre esclarecimento à nossa comunidade do meu trabalho. Eu sou vereador de primeiro mandato e tenho trabalhado pela nossa Chuvisca. Inclusive, ontem a gente conversava com o vereador Vinícius e ele falava sobre a importância, muitas vezes, de um vereador participar de determinados eventos. Principalmente no seu caso, que é um vereador que está no início da sua caminhada como vereador, então buscar a informação sobre isso significa que é um vereador que quer estar atualizado sobre as novas legislações, sobre como trabalhar de forma positiva para trazer benefícios para a comunidade. Então, alguns eventos eles são importantes, essa participação, justamente para coletar esses dados para poder fazer um bom mandato. Bem, isso aí. É isso que eu tenho feito. Buscado sempre, quando solicitado, ir lá para ver a demanda. Se for importante, irei. Se não for importante, eu não vou.
Digo para qualquer um, se for preciso eu ir numa agenda e não tiver diária, eu irei do mesmo jeito. Quero relatar aqui que se compara com Camaquã, mas Camaquã tem carro da prefeitura, nós não temos. Também Dom Feliciano tem, Amaral tem. Carro da Câmara. Carro da Câmara. A gente não tem essa disponibilidade. Geralmente a gente vai com o nosso veículo próprio. Tá, mas então o município de Chuvisca, pelo que a gente tem conhecimento, seria o único município da região que não tem um carro próprio na Câmara? Eu sei que Dom Feliciano tem, Amaral agora tem, Camaquã tem, a gente não tem. Então, quando você faz esses deslocamentos, por exemplo, há uma agenda importante na captação de recursos para Chuvisca, no município de Porto Alegre, você precisa se deslocar para lá para participar, para buscar esses recursos. Você vai com carro próprio. O jeito da gente ir é de nossa obrigação de dar um jeito de ir. Se ir de ônibus, de carona ou de carro próprio, é a gente que vai. A Câmara de Vereadores não tem carro. E a gente estava falando aqui no ar também, há uma diferença de valor da remuneração dos vereadores também, que é uma diferença bem grande no que diz respeito aos vereadores de Camaquã comparado com o de Chuvisca. Nosso salário base está R$ 3.800, E aí tem os que descontos. será pelos 4 anos. Esse aumento foi lá dado antes da gente entrar e é os 3.800. E aí depois tem os descontos, sobra... Com os descontos. O meu salário, posso deixar bem claro, meu salário dá menos de R$ 2.600. Aqui está no portal da transparência também, o salário dos vereadores, não é nenhuma surpresa. Mas a respeito de salário, eu quando entrei, eu já sabia que seria isso. Sim. E eu acho que a gente está remunerado pelo nosso trabalho. Se eu achasse que tivesse ruim, eu não teria entrado. Então eu não tenho que reclamar do meu salário. Eu tenho que desempenhar o meu trabalho. Mas eu fiz essa pergunta porque a gente percebeu alguns comentários nas redes sociais da matéria ali, as pessoas questionando muito, mas por que o valor da diária é tão mais alto do que Camaquã? Mas temos essas questões. O salário dos vereadores é menor e não tem um carro próprio, como tem um veículo oficial a Câmara de Vereadores de Camaquã. Então, daqui a pouco, é uma forma de compensar esse trabalho, essa viagem, alimentação dos vereadores em outros locais. Eu tenho uma colocação sobre... eu tenho uma agenda que eu pedi para o meu deputado conseguir na Receita Federal de Pelotas, para reivindicar alguns veículos que são apreendidos lá para o nosso município. E a diária para ir a Pelotas é R$ 400, e eu terei que ir com o meu veículo próprio. E não vou deixar de ir, eu vou ir. Pego o meu carro, vou a Pelotas e vou tentar alguma coisa. Não quer dizer que a gente vai sair daqui, a gente vai conseguir. Mas que tentar eu vou. E essa é uma iniciativa que já foi utilizada em Arambaré. O Corpo de Bombeiros Civil de Arambaré tem um caminhão, tem uma caminhonete e tem um outro veículo. Se não me engano, são 3 veículos que vieram através dessa parceria com a Receita Federal. São veículos que estão apreendidos, estão retidos em um pátio, se deteriorando, e foram destinados para aquele município. E é minha obrigação dos vereadores procurar soluções para os problemas e ter essas ideias. E não ficar engessado porque não tem o carro da prefeitura, da Câmara de Vereadores, eu deixar de ir porque será um gasto. Com certeza eu irei. Também tenho uma agenda no DAER de Santa Cruz, porque Chuvisca, bem no trevo da Chuvisca, do trevo para Camaquã pertence ao DAER de Pelotas. E do trevo para lá pertence ao DAER de Santa Cruz. Eu quero reivindicar uma solução para a nossa escola Santa Luzia lá, e para fazer isso é no DAER de Santa Cruz. Irei também nessa agenda. Bom, a gente pode começar a entrar mais especificamente em alguns assuntos também. Em relação à questão das diárias, por exemplo, a gente divulgou, né, a Câmara de Vereadores de Chuvisca utiliza 250 mil em diárias em 2025. Desse valor, dentro da matéria, a gente explica que 238 mil foram diárias utilizadas por vereadores, e depois teve mais esse outro valor complementando ali os 250, que foram outros servidores da Câmara que também precisam muitas vezes se deslocar.
Desses 238 mil utilizados pelos vereadores, a gente percebe ali pelo portal da transparência que cerca de 198 mil, um pouco mais de 80%, foi utilizado para participar de simpósios, congressos, até marcha de vereador, tanto em Porto Alegre quanto em Brasília. Como que é decidido entre os vereadores, ou mais especificamente no seu caso, que é o que pode falar mais precisamente sobre o teu caso, né? De qual congresso participar, qual encontro participar, se é visto o tema, se é visto quem está disponibilizando esse curso, como é que funciona essa decisão de participar ou não participar, tendo em vista que a diária é alta, né? Por exemplo, a maioria das vezes que os vereadores foram para Porto Alegre para participar de um encontro, a diária foi de cerca de 2.800, quase 3.000. Brasília não baixa de 5.000. Então, como é que é feita essa escolha de qual participa e qual não participa? É do vereador. O vereador decide se vai querer fazer e estará a cargo do presidente liberar ou não. Com certeza, se o presidente não liberar, não terá. Mas quero deixar bem claro aqui também uma questão. A gente, lá atrás, na nova mesa diretora, o presidente Jefferson já disse que estabelecerá um teto. E hoje não há um teto. Hoje não há um teto. O presidente, mas um teto informal, né? Sim. Mas o presidente Jefferson disse que estabelecerá um teto. Vamos se reunir entre os vereadores. Isso já está estabelecido antes mesmo da reportagem, mas o presidente Jefferson disse, através da nossa nova mesa diretora, ficou o Jefferson, eu também participo da nova mesa diretora. Segundo secretário, né? Segundo secretário. Então, vai ser estabelecido um teto e, com certeza, eu acho que será de muita importância estabelecer um limite. Esse teto ele é relacionado a valores ou, por exemplo, o vereador vai poder participar no máximo de tantos cursos no ano, ou vai ter um valor, porque é informal realmente, porque ontem mesmo aqui em Camaquã o vereador Vinícius Araújo falou, né? O vereador ele não tem na lei um teto de área, ele pode solicitar quantas vezes ele quiser, vai depender do presidente da Câmara aceitar ou não, né? Essa decisão informal de vocês, ela vai ser baseada em quantos cursos vai poder fazer, um limite disso ou no valor mesmo? Eu acho que estamos para fazer essa tratativa, né? Se falou Sim. em tantos de curso e viagens a Brasília. Com certeza, eu pretendo ir uma vez a Brasília, mas vamos conversar. A gente tem... o importante é sentar, dialogar e decidir a melhor solução. Eu acho que não devemos deixar de trabalhar, devemos sim buscar sempre esses recursos. Quero deixar aqui bem claro que eu acho que Chuvisca, no ano passado, recebeu bastante emenda de deputado, ajuda, programas. O nosso trabalho foi bom. Quero dizer que sou o líder de governo e tenho o melhor ambiente dentro da nossa Câmara de Vereadores. Já vi a nossa Câmara ter muitos problemas, discussões, brigas. Foi um ano bem tranquilo, se trabalhou muito e se trabalhou muito unido. Por algumas agendas no DAER em Porto Alegre, lá estávamos reunidos PP, MDB e PSB. Os três partidos reivindicando a solução da nossa ERS 350. Quero dizer que é uma parceria dos vereadores. Os vereadores têm trabalhado unidos por melhorias para a nossa Chuvisca. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Pablo, agora há pouco, ele falou sobre a questão dos congressos, simpósios, os cursos dos vereadores. Você chegou a participar de algum desses eventos no ano passado? Seu primeiro ano como vereador? Participei. O que era? Era um congresso? Era um... Congresso, fomos a congresso, fomos da CNN, fomos quando eu fui a Brasília também, fui num congresso. É interessante, lá se aprende bastante sobre legislação. Era justamente isso que eu ia te fazer o questionamento, porque quando a gente lê ali congressos, né, e a gente não entende... Tá, mas marcha de vereador, aí, às vezes não dá para entender exatamente o que se passa. Se trata. Lá está advogados, juízes,
promotores, muitas vezes tivemos curso com promotores, explicando o que se pode fazer, o que se não deve fazer, como buscar recursos. É muito interessante, se aprende muito. Eu aprendi muito. Aprendi muito como legislar e como trabalhar. E o que devo fazer e o que não devo fazer. A gente também percebe ali, olhando o portal da transparência, que tem diferentes prestadoras de curso, né? A gente tem cursos do Tribunal de Contas da União, por exemplo. Palestras, né? Tem da própria União, dos vereadores e outros, mas também tem algumas empresas privadas, né, que acabam prestando esses cursos. E aí eu até fica o questionamento, e se isso vai ser analisado no futuro, de tentar selecionar e participar realmente de eventos que tenham essa... Por exemplo, o Tribunal de Contas da União, a gente Ninguém contesta, nem tem como né? contestar. É algo que, enfim, é o órgão que está, inclusive, fiscalizando, né, o trabalho das câmaras, de prefeituras também. É de, muitas vezes, empresas que estão prestando esse curso e que se até tem pouca informação sobre elas, né? E aí o vereador, ele pode ir, né? Ele pode ir no que ele quiser para tirar a diária, né? Mas se não era uma possibilidade de se avaliar isso daí, né? De selecionar melhor quais eventos ir, né? Agora, nesse primeiro mandato, a gente está entendendo, né, que tem muitos vereadores que, por ser o primeiro ano, queriam talvez até buscar mais conhecimento, mas que talvez agora, para esses próximos anos, poderá selecionar melhor assim, essa questão, né? É interessante citar isso. E com certeza a gente teve lá evento do Tribunal de Contas, tive agenda no Tribunal de Contas, tive na União dos Vereadores do Brasil. Tem umas empresas, tem uns cursos muito interessantes. A gente aprende muito, sai de lá com a evolução para o trabalho. Com certeza a gente deve sim selecionar e é onde que é interessante, porque cursos tem todas as semanas, eventos tem todas as semanas e a gente já tem feito essa seleção para ir aonde que é os mais interessantes. Por exemplo, a gente estava conversando antes, até fora do ar, sobre a questão do valor das diárias, né? Camaquã tem uma diária de cerca de R$120. Claro, aí a gente entra naquela questão de ter o carro, de ter o motorista e a remuneração, porque não é salário, né? Uma remuneração, um subsídio do vereador ser mais alto. E Chuvisca, a diária mínima era em torno de R$400, né? Isso. E aí a gente estava conversando sobre, será que o motivo da diária de Chuvisca ser tão alta não é para suprir o salário ser mais baixo, e uma solução para isso não seria ter um salário um pouco mais alto e uma diária menor? Muitas vezes é o que é apontado pelas pessoas, de que o uso excessivo de diárias seria uma forma de aumentar o próprio salário. Esse aí foi um entendimento lá no começo do mandato. É difícil mudar isso, né? Eu acho que se a pessoa hoje, se achar que o salário é muito baixo, não precisa concorrer, né? Não coloca seu nome à disposição. E aí, se quer buscar mais trabalho, acaba tirando. Tem a opção de não tirar as diárias. Então, esse é o meu entendimento. O salário de vereador está estabelecido, é difícil de mudar. A gente, por exemplo, nesses 4 anos não vai mudar o nosso salário. Já está estabelecido. A gente, quando colocou o nome à disposição, já sabia desse valor. Então, agora é trabalhar, porque o povo precisa do nosso trabalho. Acho que existe até um teto constitucional, né? Municípios com menos de 10 mil habitantes, mais de 10 mil, mais de 50 mil, tem um limite de salário que pode ir subindo. Então, nem teria como o salário de Chuvisca ser igual ao de Camaquã, por exemplo, né? Tem uma Mas questão constitucional, né? acho que a casa aqui não sabe, mas Chuvisca teve uma renovação de vereradores. Hoje Sim. a nossa Câmara está com 7 vereadores Sim. novos. A gente fez Então, essa pesquisa. por isso, de repente, tem até essa quantidade de curso dessa vez e tudo, porque a grande maioria eram novos. E aí o senhor acredita que a tendência é que nesses próximos anos não se faça tanta... Eu acredito nessa diminuição. Você falava, e a gente entende muito bem, de que você fez
esses cursos de qualificação, você fez viagens, inclusive, para captar recursos. Você conseguiu esse objetivo? Você conseguiu captar recursos para a Chuvisca no ano passado, realizando essas viagens? Com certeza. Tivemos... Então foi bem sucedida essas viagens. Bem sucedido, com certeza. Até a gente pode fazer um levantamento desses números, mas principalmente tenho para dizer, Chuvisca, eu acho que nunca recebeu tanta emenda, tanta ajuda de deputado como recebeu o ano passado. A gente, com certeza, o nosso município se desenvolveu bastante em 2025. Seria importante se a própria Câmara, né, fizesse um levantamento dos vereadores que utilizaram as diárias em busca de recursos, sobre quantos recursos esse total de vereadores conseguiu obter para o município de Chuvisca e no que foram utilizados esses valores de emendas parlamentares, né? Porque se esses vereadores utilizaram as diárias para buscar, acho que nada mais seria justo divulgar que eles obtiveram o resultado. Porque até uma questão que a gente tem que, de novo, que nem lá no começo eu fiz aquela contextualização. O portal da transparência, por exemplo, e nem é a função do portal da transparência, né? Ele não traz essas informações, né? De quanto um vereador articulou uma emenda ou alguma informação. Isso é uma coisa que cabe do próprio vereador ou da própria... Lá não tem assessor de imprensa, mas senão seria o próprio assessor ou o próprio vereador fazer essa divulgação, né, do que foi conquistado. No portal da transparência a gente não tem isso, até porque a emenda ela é articulada, né, com o deputado, mas ela vem para o município, né? Mas até porque que é informal, né? Sim. Lá informal, o deputado não vai dizer que mandou só porque eu fui lá, né? Sim. Mas a gente sabe que se não vai, se não busca, se não pede, não ganha, né? E não vem, né? Então, se tu estiver batendo na porta do deputado, se tu estiver pedindo lá, é mais fácil dele olhar para o nosso município. E essa questão que foi divulgada também, então, que também, de novo, não está naquela matéria, naquela primeira matéria, porque não era o foco, né, do orçamento geral da Câmara. Tu teria a informação de quanto é o orçamento que a Câmara tem disponível para o ano e como que foi possível fazer essa economia de 350 mil? O que foi feito lá dentro da Câmara, por exemplo, para economizar esse valor que acabou sendo devolvido para a Prefeitura? Posso conseguir esses números, mas tenho para dizer que ainda sobrou, mas a nossa Câmara de Vereadores teve reforma. Cito aqui que esse prédio foi construído há uns quantos anos. Tivemos lá um problema do nosso engenheiro, que subiu no telhado para ver um problema lá e caiu dentro da Câmara. Quase se acidentou ainda. Quebrou o telhado, caiu. Foi feita uma reforma, foi trocado o telhado, foi trocado o forro, foi informatizado a nossa Câmara. A nossa Câmara hoje ela é toda informatizada. A nossa Câmara, a gente vota hoje já pelo notebook. Foi feito todo um sistema, foi feito este gasto. Ela teve bastante gasto a respeito de melhorias. E acredito que esse valor de 350 será bem maior o ano que vem, porque já foi feito as melhorias. O ano que vem é só trabalhar e entregar um bom serviço à nossa comunidade. Qual é a possibilidade do município de Chuvisca, a Câmara de Chuvisca, adquirir um veículo próprio para as agendas oficiais? Claro que aí tem toda uma questão, não é somente você adquirir um carro, né? Existem uma série de questões que envolvem tudo isso, precisa de liberação, daqui a pouco precisa por votação dos próprios vereadores sobre isso, tem que ter uma previsão orçamentária para poder adquirir um veículo também, então não é simplesmente, hoje nós vamos votar se vamos comprar e depois na outra semana se faz. Não, tem mais a questão de licitação e tudo mais. Vocês, vereadores, estão discutindo essa possibilidade? Se falou, mas eu acho difícil disto acontecer agora tão em seguida. Até porque que se sabe que para ter um carro tem que ter um motorista. Precisa se abrir um cargo também de motorista. Então, a gente pode imaginar que será não só comprar o carro, manutenção, mas motorista. Pode onerar bastante os cofres da Câmara, né? Uhum. Então, as pessoas falam para nós, por que vocês não compram um carro? Mas tem que fazer essa conta, se é necessário e se não vai onerar muito os cofres da Câmara.
Quais foram os assuntos mais polêmicos no ano passado da Câmara de Vereadores de Chuvisca, os assuntos que mais repercutiram, que vocês discutiram, né, que vocês votaram no plenário lá, que acabaram repercutindo dentro da comunidade? Olha, projeto polêmico só tivemos na questão dos vales para os secretários. Foi esse projeto foi do Executivo, se discutiu, se debateu bastante, mas depois, tendo uma repercussão negativa, eu, líder de governo, retirei o projeto da Câmara. Voltou de volta para o Executivo, analisou, conversou, e, de novo, o projeto foi retirado. E o mais, foi sempre um trabalho tranquilo. Os projetos que veio, a gente, às vezes, colocou emenda, mas em quase 100%, eu acredito que foi votado sempre por unanimidade favorável. Como é que está o ano de 2026 lá na Chuvisca? Lá? Quais são os assuntos de grande relevância que a Câmara pretende estar tratando nesse ano? Olha, tem um projeto lá da extensão do perímetro urbano que está em análise. Importante, né? Temos que adequar o projeto. Está em discussão dentro da Câmara, eu acho que vai passar nas comissões, mas a Câmara de Vereadores, até a eleição para presidente, ela foi 9 votos favoráveis. É interessante que se dialogue e sempre busque o melhor entendimento. A Câmara de Vereadores de Chuvisca, hoje, ela tem dialogado, os vereadores vão para lá, discute os assuntos, passa nas comissões. Ela tem trabalhado muito em pró da Chuvisca. É uma Câmara que trabalha alinhada geralmente ao Executivo. Eu sou líder de governo e a gente tem desempenhado, no meu ponto de vista, um bom trabalho. Camaquã é uma cidade maior, né, e mais antiga também, por isso a gente percebe hoje que a gente precisa tratar de muitos problemas em Camaquã, principalmente voltados aí à drenagem, ao crescimento da cidade, à expansão da cidade. É por isso que eu estou trazendo esse assunto, por conta dessa questão da expansão do perímetro urbano, né? E tratar muitos assuntos relacionados a plano diretor, por exemplo. E Chuvisca, como uma cidade que ainda é menos densa, né, menor a parte urbana, e agora está em crescimento, como é que tem sido essa avaliação por parte dos vereadores? A Chuvisca chega a ter um plano diretor também? Ou para ter um crescimento organizado desse perímetro urbano, como é que tem sido avaliada essa situação para evitar que tenham problemas como, por exemplo, Camaquã, que hoje vem trabalhando muito esses assuntos, mas que por algum período foram sendo feitas obras e crescimentos sem muitas vezes ter esse cuidado, né? Como é que está essa situação em Chuvisca, assim? Nosso plano diretor é um plano antigo, não teve muita adequação, mas estamos naquele programa de regularização. Ela começou, até ela teve uma citação no Ministério Público a respeito da Vila Silva, e começou na Vila Silva, de regularização de todo. Nós temos um problema grave lá a respeito disso, mas ela começou na Vila Silva, ela está sendo feito no centro e será feito regularização em todo o perímetro urbano e mais fora do município também. Está nesse programa de adequação. Pois é, são adequações importantes, né? Porque quanto mais você posterga determinados assuntos, depois você acaba percebendo os efeitos, como, por exemplo, Camaquã, que postergou por muitos anos discutir alguns temas relacionados à infraestrutura, e agora a gente está aí com a necessidade de recursos milionários para conseguir resolver principalmente a questão da drenagem urbana, né? Principalmente, macro-drenagem, situações que hoje Chuvisca a gente percebe que quando se tem um período de muita chuva, acaba que o interior é que sente mais. Camaquã também, é claro, mas não tem ainda esse efeito que Camaquã tem de ruas alagando dessa forma que acontece em Camaquã por conta da drenagem, né? E agora, para a gente também falar um pouco do teu mandato, te dar a oportunidade também, já que mais uma vez a gente agradece muito que o vereador tenha se disponibilizado a vir aqui e seja uma pessoa que demonstrou que está disposta a conversar sobre os assuntos, prestar contas, né, e não
como eu disse, a gente fez aquela reportagem, como está fazendo de outras câmaras, não com o intuito de prejudicar ou de atacar algum trabalho de alguém, mas sim de trazer essas informações, colaborar com o debate. Então, a gente quer te dar a oportunidade também, vereador, de falar sobre quais são as principais pautas que o vereador trabalha, o que o vereador tem feito de positivo para a Chuvisca nesse último ano e o que ainda pretende fazer nesses próximos anos também, como no primeiro mandato, né, como vereador. Com certeza, Pablo, é satisfação de vir aqui e dizer a vocês que o meu intuito sempre é de buscar melhorias para o nosso município. Tenho sempre ido nas agendas, eu tenho ouvido a comunidade, eu pego o meu carro, às vezes minha caminhonete, saio no interior, vou nas comunidades, vou perguntar como está os trabalhos, ouvir as pessoas é interessante, dialogar é interessante. Não é necessário que eu tenha que concordar contigo, não é necessário que tu tenha que concordar comigo, mas a gente conversar, debater e achar a melhor solução, isso sim é o interessante. É isso que eu sempre proponho, ouvir a comunidade, ouvir as pessoas, conversar com vereadores, buscar soluções para os problemas. Apresentar problemas, qualquer um pode apresentar, mas apresentar o problema para, junto à solução, debater, te ouvir e buscar a solução, isso aí não são todos que fazem. Teve um ouvinte aqui que ele relembrou alguns tempos antigos da Câmara de Vereadores de Chuvisca, ele está parabenizando esse comportamento, né, de respeito, principalmente entre os vereadores de Chuvisca que se tem hoje, porque o ouvinte aqui, ele estava relembrando alguns episódios lamentáveis da política de Chuvisca, até casos de vereadores que iam armados para dentro de uma sessão da Câmara de Vereadores e chegavam a um determinado momento, colocava a arma em cima da mesa. Era um total desrespeito que nós tínhamos para aquele poder que é tão importante. Afinal de contas, que os vereadores, eles têm uma função muito importante. Tem gente que não dá bola para isso, mas são os representantes do povo. Se eles estão lá dentro, é porque a comunidade acreditou que eles deveriam estar representando. E aí ele está elogiando esse comportamento dos vereadores que estão entendendo isso. E que bom que a gente está progredindo nesse cenário de respeito entre os parlamentares e que não há essas desavenças como tinha um tempo atrás. Eu não sou polícia, né? Eu não sou obrigado a concordar com outro vereador, óbvio que não, mas sim respeitá-lo, a opinião dele, discutir para que possamos chegar a uma solução. É isso que eu, como líder de governo, tenho o maior respeito pelo líder de oposição. Acima de tudo, nós somos amigos. Nós podemos ser adversários políticos, mas acima de tudo nós somos amigos. Eu estou lá representando pessoas, eu não estou lá para brigar. Eu estou lá para debater a política, respeitando a opinião dos outros e colocando a minha, e buscando o melhor entendimento. Muito bem, acho que seria isso, né, Pablo? Se o vereador tiver alguma consideração final queira fazer também, acho que a gente tirou aí bastante dúvidas, né? Acho que conseguimos esclarecer bastante assunto, né? O vereador tem esse trabalho, a gente sabe, de também ter que muitas vezes viajar, debater com secretarias, com deputados, tentar articular recursos, fiscalizar, e a gente da imprensa também tem esse serviço de também fiscalizar, né, e expor situações, trazer assuntos para o debate, e a gente sempre espera que esses assuntos que a gente traz para o debate possam trazer frutos positivos, né? Então, foi muito interessante, mais uma vez a gente agradece, né, o vereador ter se disponibilizado, e caso queira fazer também alguma consideração final, pode ficar à vontade. Eu quero deixar a minha colocação e à disposição de vocês. Sempre que tiveres alguma coisa, estou sempre à disposição. Quero dizer a vocês também sobre a questão de dialogar. Existia na Chuvisca, como você falou, Gil, uma rinha política entre MDB e progressistas. Eu fui um dos articuladores desta união para trazer soluções para o Chuvisca. Hoje, os progressistas de prefeito, o MDB de vice. A gente já lá na campanha, a gente já conseguiu, nas prévias, a gente já conseguiu, nunca se falava que aconteceria isso na Chuvisca. Os dois partidos que sempre foram adversários estarem juntos.
estamos juntos para quê? Para o melhor da nossa chuvisca. A gente propôs que terminasse essas brigas e sim a Câmara de Vereadores, no Executivo existe essa união, para que sim possamos buscar sempre mais recursos e melhorias para a nossa chuvisca. Vereador, mais uma vez, obrigado pela sua participação. A gente deseja sucesso nessa sua caminhada política, né, que esses trabalhos todos que vocês estão realizando gerem frutos para a comunidade. É a comunidade que é o ponto-chave de todas as iniciativas, de todos os projetos que são votados na Câmara de Vereadores. A gente torce para que o município de Chuvisca possa colher frutos de um bom trabalho por parte de vocês, vereadores, e queremos colocar a Rádio Acústica FM à disposição dos parlamentares de Chuvisca para a gente divulgar também as coisas boas que acontecem nesse município. O nosso contato é aquele que foi feito ali através do vereador também, e aquele contato pode sempre também ser utilizado para encaminhar pautas, quando os vereadores forem trabalhar alguma pauta que possa trazer algum fruto positivo. Aliás, a gente sente muita falta disso. A gente sente falta de receber esses materiais também, né? Muitas vezes a gente precisa ir até, por exemplo, uma pauta que eu fiz ano passado, uma reportagem sobre, foi um projeto de lei que estava considerando a fumicultura como de interesse econômico, cultural para Chuvisca. Essa pauta eu descobri lá dentro do portal da Câmara, né? Não foi algo que chegou para nós. Então, muitas vezes, o vereador pode fazer esse trabalho de também nos trazer essas informações. Porque tem coisas boas acontecendo em Chuvisca, só que parece que elas ficam mais ocultas, né? Não se divulga. A própria Câmara deveria ter um trabalho mais acentuado nesse sentido também, para que a comunidade pudesse saber mais sobre as coisas boas que acontecem lá. Estou sempre à disposição de vocês. A nossa Câmara de Vereadores está à disposição da rádio. Com certeza, nosso presidente agora, Jefferson Crucio, estará sempre à disposição da rádio para esses trabalhos, e que possamos, sim, o trabalho de vocês ajuda muito também a divulgar o nosso município. Muito bem, hoje nós estivemos falando a respeito dessa matéria que nós divulgamos recentemente aqui na Rádio Acústica FM sobre valores de diárias. Eu acho que foi muito importante a visita do vereador Luciano Moraes, que mais vereadores tenham esse tipo de atitude, de procurar os veículos de comunicação. Se há algum tipo de dúvida sobre a atuação, que esses vereadores estejam utilizando os espaços para divulgar e principalmente solucionar todas essas dúvidas dos nossos ouvintes. Agora são 9h52, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem notícia na hora certa pela Rede Gaúcha Sat. Daqui a pouquinho também vamos ter o Valério Veig com informações ao vivo das ruas de Camaquã. Tudo isso e muito mais em instantes aqui na Acústica.